Primeiro, não ficar querendo praticar a lei de Moisés, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, porque ele não era filho de José, ele era filho, ele era Deus com o Pai, filho de Deus. Ele se resumiu a uma sementinha igual a que nos gerou, mesma coisa. E ele despiu-se de todas as suas virtudes celestiais e veio ao mundo como homem, igual a gente, só que nunca pecou. E não tinha o pecado nele, porque a semente não era de Adão, era a semente eterna, que ele foi feito, isso não sei quando foi, ele e o Pai são um, mas duas pessoas distintas e separadas. Aí ele diz aqui, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado que foi colocado nele, foi quando o Pai o abandonou, ele gritou, meu pai, por que me desamparaste? Porque não podia estar do lado dele com o pecado. Condenou o pecado na carne, então o pecado está condenado na carne dele. Nós não temos nada a ver com o pecado. E se nós, por acaso, tropeçarmos, devemos confessar na hora ele, porque na hora que a gente tropeça em alguma coisa, a gente sente um afastamento, a alegria some, nós ficamos precisando dessa comunhão de novo. Aí entramos em oração diante dele, confessamos, pedimos perdão e temos que ter certeza que serão perdoados. E qual é a certeza? Primeira carta de João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Aí sim, em alguns casos, como a pessoa foi muito longe, vai demorar um pouquinho mais para ele sentir aquela alegria, para ele ver que isso aqui não é brincadeira, a coisa é séria. E se não conseguir esse perdão, está garantido. Se confessar, consegue. Mas confessar de todo o coração e, lógico, abandonar. Confessar hoje, voltar amanhã. E confessa, volta depois da manhã para a mesma coisa, não dá. Aí ele diz mais aqui. E para que isso aconteceu? Para que a justiça da lei se cumprisse, visto como estava enferma, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito, missionário? É segundo aquilo que ele mostra na palavra do Senhor Deus para nós. A gente está ouvindo a pregação, está lendo, e nós entendemos uma palavra, então eu vou andar nessa revelação, estou andando em Espírito. Se nós desprezarmos, não vai valer nada. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Missionário, eu estou numa carne tremenda. Eu preciso que Deus tenha misericórdia, porque você é segundo a carne, você não é segundo o Espírito. Você não está pegando a revelação de Deus. Quando você pega, você simplesmente joga essa carne para fora. Não está falando no relacionamento conjugal, que é perfeito, mas desde que seja natureza com natureza. Carne proibida é proibida. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então tem uma diferença. O Espírito que é o maiúsculo, é o Espírito Santo. Os que são segundo a carne só pensam nas coisas da carne. Querem cantar a música do mundo, assistir filmes que sempre tem uma pegadinha ali de coisas apimentadas. Mas os que são segundo o Espírito, que estão sempre pensando na palavra de Deus, orando, lutando, recusando o pecado e vencendo, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Você pode estar salvo, mas você gosta de ver algumas coisas. Tem umas mídias sociais aí que são nojentas, que não são brincadeiras. Não vou falar nome. Eles fazem uns filmezinhos muito baratos só para fazer a pessoa se sujar na mente. Nem entre nessa não. Pula fora, manda ela andar assim quando for, não queira voltar para ver aquela coisa. A inclinação da carne, se você se inclina para a carne, é morte, destruição. Daqui uns dias você já não tem mais Jesus, não tem nada, você está perdido. E aí o que vai ser de você? Só Deus sabe. Isso.
E o Fernando, fuja daqui a pouco do pecado. Isso é bonito. Isso é uma canção que Deus me deu, eu escrevi já há uns 10 anos, mas parece a vida de muita gente está orando para Deus ter misericórdia. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas eu não tenho paz, então você não está se inclinando para as coisas do Espírito de Deus. Ele está empurrando você e você está desprezando. Você não está tendo vida e não está tendo paz. Ele ainda diz mais assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você se torna inimigo de Deus e Deus não vai ser seu amigo assim. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Procure estar em espírito. Deus, eu quero conhecer o Senhor, afinal de contas o Senhor é o meu pastor, eu quero fazer a tua vontade, e aí você vai ser abençoado. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha que coisa séria. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Irmãos, é preciso, você que já é salvo, orar para Deus batizar você no Espírito Santo, para você ter esse entendimento e ser uma verdadeira bênção em nome do Senhor Jesus.